Oi. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista, chegando num momento da temporada que você já conhece, eu acho. Se você tá por aqui há um tempinho, você sabe que toda temporada tem uma hora que você passa a ouvir a minha voz todo santo dia. É uma luta, força aí pra você. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Rodrigo Alves. Eu, no momento que eu tô gravando esse Rodrigo Alves, eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série Bastidores. Tá começando a já tradicional série de bastidores de podcasts de jornalismo, ou feitos por jornalistas, ou feitos por não jornalistas, mas com uma pegada jornalística. O fato é que se você não ouviu as séries anteriores, vai atrás, porque já teve muito podcast bom passando por aqui e contando um monte de bastidores. Só pra você lembrar, ó. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... Eu sou Gabriela Viana. E esse é o Vozes. Oi, aqui é Luísa Barbosa e esse é o espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Oi, eu sou Juliana Dantas. E eu, Renan Suquevicius. Chegamos ao 13º. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de... E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e antes de começar este episódio... Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos. Eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. Esse é o 37 Graus. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Muito bem, então se você quer saber bastidores desses podcasts e de vários outros, procura aí no feed do Vida. A série tá de volta com um mini episódio novo por dia, semana cheia, de segunda a domingo. Eu vou trazer 7 podcasts pra gente conhecer melhor, dessa vez com foco nos conteúdos das regiões Norte e Nordeste. Deixa eu ligar meu radinho aqui pra ver quem é que tá chegando. Olá, eu sou o Bruno Tadeu e esse é o Afluente, um podcast independente que se propõe a abordar a Amazônia ou uma visão de Brasil a partir dela. Tá aí o Afluente, do qual eu tenho a honra de ser vizinho na Rádio Guarda-Chuva, porque, como você sabe... O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E se você gosta de ouvir jornalismo, o Afluente é sem dúvida um dos grandes lançamentos de 2021, com um conteúdo muito bem feito, profundo, sobre temas que eu não preciso nem dizer o tamanho da importância, né? Por isso também é uma honra abrir essa série com ele, Bruno Tadeu. E aí, Rodrigo, tudo certo? Feliz demais em poder colaborar, participar aí do Vida, né? Para a gente falar do Afluente, falar de podcast aqui no Norte, aqui no Amazonas. E fiquei bastante feliz com o convite e já achei muito legal aqui no teu áudio, né? Falando dessa proposta. Pareceu que eu já estava me sentindo no episódio, assim. Parece que já está começando, já está acontecendo, né? E agora já está acontecendo mesmo. Vambora? Vamos lá, vamos falar de podcast, vamos falar... de região norte agora, né? Vamos falar de Amazonas, que essa proposta é assim que surgiu o Afluente. Pois é, essa é a primeira coisa que eu queria que o Bruno contasse. Como foi o começo de tudo? Bem, o Afluente nasceu em maio desse ano, né? No dia 13 de maio, foi lançado o primeiro episódio do podcast, mas pelo menos 2 anos atrás ele já vem sendo planejado e já se foi pensado de vários formatos diferentes possíveis, né? Já se foi pensado como agência de jornalismo, já se foi pensado como algo mais focado para as produções em texto mesmo. Eu lembro bem do dia que o Bruno anunciou o lançamento do projeto no grupo da Redação Virtual, que é a criação da Joana Soares, que você também já conhece. E eu entrei para ver, achei o site lindão. O site você encontra em afluenteam.com.br. E ali no início o áudio era só uma parte da ideia. Mas acabou que o podcast foi o produto possível e ainda bem que tem dado muito certo. Assim, tô bem satisfeito tanto com a produção quanto com a repercussão, com o retorno, né? Já no 5º episódio tive a oportunidade de ser chamado pelo pessoal da Rádio Guarda-Chuva, no qual o Vida também faz parte. Eu também lembro bem desse dia pro Vida, quando Gabriela Maier, do Põe na Estante, me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: Rodrigo, posso te ligar? Fiquei bem nervoso, mas falei, pode. E tá aí a parceria até hoje.
e recebi esse convite aí dessa galera que acabou inspirando, né, a criação do Afluente. São todos responsáveis diretos, eu costumo dizer. O próprio Vida tem um episódio aí com você, Rodrigo, que ensina a criação de podcasts. Isso acabou influenciando muito na minha confiança, na possibilidade desse projeto se tornar viável, né? Então eu já deixo aqui meus agradecimentos. Caramba, que demais ouvir isso. Obrigado. E você que tá aí escutando e tem vontade de fazer um podcast narrativo, esse episódio que o Bruno citou é o 64 do Vida. Tem um monte de gente dando dicas em todas as etapas da produção. Mas falando em episódio, esse 5º episódio do Afluente, da estreia na Rádio Guarda-Chuva, é um dos meus preferidos. Ouve aí um trechinho. Agora volta a Manaus com um novo destino no interior do Amazonas, o município de Coari. Para chegar lá, nem pensar em carro, só de avião ou barco, em quase 400 quilômetros pelo rio Solimões acima. No nosso caso, o contato foi por WhatsApp mesmo. Mas o que poderia nos atrair até Coari? O petróleo, o gás natural, família política controversa, as peculiaridades ribeirinhas da 5ª cidade mais populosa do Amazonas? A atração não falta, mas já te adianto uma licença, ouvinte, para achar a história de hoje bastante inusitada. Quero te apresentar o nosso protagonista do episódio. Ou melhor, passa o microfone para ele mesmo fazer isso. Sou um artista pobre, mas de coração nobre. Minha pele é escura e tenho um caráter enorme, respeitado nas quebradas, onde eu pude associação, espaço jovem, hip hop de Coari. Não aceitei... O episódio conta a história do rapper MC Gliocione, um ótimo personagem e uma ótima pauta. O Afluente é uma plataforma onde a gente tem a oportunidade de discutir pautas que estão em voga, né? Pautas urgentes, muito sérias, né? Que envolvem a questão ambiental. A gente tem tocado nessa tecla em pelo menos 3 ou 4 episódios. A questão indígena entrou no 13º. Falamos de fluxo migratório, né, com os nossos vizinhos venezuelanos, que tem uma passagem importante aqui pelo Amazonas. Falamos até de esportes, né? Falamos de Olimpíadas, né? Da representatividade da região norte. Lá no começo, na Antuérpia, foram 21 representantes na estreia brasileira. Hoje, em Tóquio, são 302 competidores na delegação. E o detalhe é que só 3 deles nasceram no norte, o que é um pouco menos de 1% do total. Sempre tento fazer essa ponte, né? Apesar de estar no Amazonas, é muito oportuno ter a oportunidade de conversar com colegas jornalistas, com especialistas dos outros estados da Amazônia Legal. Foi o que aconteceu no episódio sobre segurança pública, né, onde a gente pôde mapear, né, o crime, né, o narcotráfico, as facções criminosas, e poder reunir tudo isso e contar numa história, né, numa temática tão sensível. No Brasil real e desigual, a violência sempre foi reconhecida, só que muito pouco discutida. A segurança pública, muito presente na retórica eleitoreira, passa longe de um debate na busca pelo aperfeiçoamento. Em geral, não há planejamento, nem metas, muito menos integração. Em regiões complexas como a Amazônia, a rota do tráfico e as condições de atuação das facções criminosas ditam as estatísticas, sobretudo as que envolvem mortes violentas intencionais. E o projeto vai seguindo em frente com muito esforço, muito sacrifício, né? Pois é, para botar um projeto dessa qualidade no ar, é só o Bruno fazendo. Praticamente só eu, né? Eventualmente o Eduardo Leão, que é um parceiro que está morando agora nos Estados Unidos, ele é um estudante, né? Um pesquisador, e tem acesso a muitas informações, então ele colabora com alguns episódios históricos, né? E é isso, é assim que é feito o Afluente. Mas rola uma ajuda familiar aí também, né? É bom registrar. Eu tenho um apoio muito importante da minha esposa, né? É importante mencionar que o projeto nasce depois, 6 ou 5 meses depois de eu deixar um trabalho como assessor de imprensa, né? Aquele velho drama do jornalista que é assessor de imprensa e tá infeliz, quer ir pra rua, quer ser repórter. Eu passei 6 anos, né, nessa função, né, e acabei deixando o trabalho em novembro do ano passado, no meio da pandemia, né, peguei alguns freelas. Sou pai de uma menina de 5 anos, né, o que acaba tornando o desafio ainda maior, né, preciso dar atenção para essa pequena, que exige bastante a minha atenção, mas eu tenho um apoio da minha esposa, que entende a importância desse projeto, acredita muito nele, né, me dá feedback, né, ouve sempre, divulga nas redes sociais, e assim vai indo embora, né. Maravilha, Bruno. Mas agora eu quero que você conte pra gente o que ninguém vê, o que ninguém ouve, que é o bastidor da produção. Como é que você grava, como é que é a estrutura? Bem, E quando começa com bem porque o negócio é na raça.
A produção do Afluente é a forma mais caseira possível e imaginável. Não falei? Sabe, eu não tenho nem sequer um microfone de podcaster, né? Aquele que fica ali na mesa. Não tenho uma sala acolchoada, não tenho um estúdio em que eu me desloco para ir gravar, nada disso, né? As conversas acontecem aqui pelo Zap. Eu acho que essa é a maior realidade, né, dos podcasters no Brasil, né? Principalmente jornalísticos, né? Essa conversa aqui, inclusive, o Bruno mandou tudo pelo áudio do WhatsApp. Minha cabine de estúdio, na verdade, de criação, é o meu carro, né? Eu entro no carro, que eu acho que é o lugar que consegue abafar melhor os sons, e geralmente eu faço isso à noite, né? Carro virou um grande hit de gravação de podcasts na quarentena, né? Mas isso aqui é um episódio de bastidores, então não adianta falar, Bruno, você tem que mostrar. Pois é, eu tive a cara de pau de pedir pro Bruno mostrar pra gente como é o momento da gravação dentro do carro. E ele topou. Então, agora são 23 horas e 39 minutos em Manaus, no dia 18 de setembro. Estou saindo aqui do meu apartamento na direção da garagem, da parte onde ficam os carros, né? Vou indo para o meu carro para gravar mais um episódio do Afluente, no caso o episódio número 14. Abrindo aqui, fazendo o ritual de sempre para dar uma amostra de como é que é essa rotina, né, de cabine de som improvisado. O som vai melhorando aos poucos. Fechar aqui a porta. Aí a qualidade agora fica bem melhor, né? Então é aqui que sai, é aqui que nasce, né? Inclusive hoje mesmo eu tentei fazer um improviso dentro de casa, sem precisar ter que descer para gravar no carro, mas a qualidade do som é muito melhor dentro do carro, né? Um silêncio bem necessário, né? Dentro do que a gente quer, né? De melhor qualidade dentro do carro. E é isso, é assim que nasce o episódio do Afluente, assim. A experiência é essa aqui. Legal demais, bastidores na veia. Essa gravação, como ele disse, foi pro episódio 14, que tá indo ao ar no mesmo dia desse episódio do Vida. Segunda-feira é dia de Afluente. E como sempre, o Bruno tem conseguido chegar em personagens muito interessantes, mesmo com essas limitações aí de gravar no carro, gravar à distância. Mas ele já entrevistou, por exemplo, um indígena que vive no Vale do Javari. É o indígena da etnia Maiuruna, numa região em que mais tem povos isolados, né? E que é de difícil contato, no extremo oeste do Brasil, ali na fronteira com o Peru. O ISA estima que há aproximadamente 700 mil pessoas vivendo nessas terras hoje. Uma delas é Pepe Duno Maiuruna, da etnia Maiuruna, que mora na terra indígena do Vale do Javari, na extensão territorial do município de Atalaia do Norte, no Amazonas, fronteira com o Peru. Aqui na região do Vale do Javari, terra demarcada, né? E estão mais de povo matiz, povo Maiuruna, povo Curina, povo Canamari, Marubo e Curubo, sem contato, né? Do Vale do Javari. Consegui conversar com a ex-presidente do IBAMA para uma pauta importante sobre grilagem, sobre as leis que estão avançando no Congresso, que são bastante ameaçadoras, né, para o nosso meio ambiente, principalmente aqui falando de Amazônia. Consegui alguns retornos muito importantes ao longo dessa jornada que só enriqueceram assim um trabalho, né? E o resultado tá aí, um episódio melhor que o outro, jornalismo de primeiríssima qualidade direto do Amazonas. E é isso, é assim que é feito o Afluente. Estamos na luta, né? E com as ferramentas que nós temos. E sem mais, eu acho que é isso, falei até demais. Imagina, Bruno, obrigado demais por você ter topado dividir com a gente um pouco do seu trabalho para abrir essa série aqui com os bastidores dos podcasts de jornalismo. Obrigadão, viu, cara? Um prazer participar. Um abraço. Valeu, Bruno. E você, se por acaso ainda não ouve o Afluente, já procura aí no seu aplicativo que você usa para escutar podcast. Segue nas redes sociais também, Afluente AM no Twitter e Afluente Jornalismo no Instagram. Manda esse episódio para quem você acha que vai gostar, espalha a palavra e pode se programar aí ao longo da semana, porque todo santo dia vai ter episódio novo pingando aí para você. Sempre assim, curtinho, facinho de ouvir, e você vai conhecendo mais sobre alguns podcasts incríveis e renovando a biblioteca de áudio aí no seu celular, né? Que é sempre bom. Amanhã a gente vai pro Piauí, hein? Bem-vindos ao Malamanhadas. Eu sou a Nanda Almaty. E eu sou a Denora Cavalcante.
Já tô curiosíssimo para saber mais sobre o Malamanhadas, que inclusive é um dos articuladores da Rede Nordestina de podcast. A gente vai saber um pouco mais sobre isso também. Obrigado a você que ouviu, um beijo, um abraço e até amanhã.